Enquanto isso, a comitiva de Lula vai à China em meio ao fortalecimento do bloco dos ditadores anti-ocidentais, anti-americanos, né? E aí, o que diz a matéria do Globo? Que a viagem de Lula à China vai incluir fundo de 20 bilhões, visita à fábrica da Huawei e pode gerar mal-estar com os Estados Unidos. Por quê? Aí diz, olha a arrogância. O Brasil propôs declaração conjunta sobre mudanças climáticas que prevê um fundo de financiamento e quer falar sobre paz na Ucrânia. Talvez numa mesa de bar, né? Como Lula já tinha prometido. Preocupação do governo brasileiro é manter equilíbrio entre China e Estados Unidos. Essa última linha, essa última frase é o que me interessa. Porque o Globo virou uma espécie de assessoria para oficial do governo Lula. E veja, primeiro a arrogância. O presidente Lula querer se colocar como alguém capaz de equilibrar, talvez com um diálogo numa mesa de bar, as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China. Em segundo lugar, o fato da visão do PT, oficial, pelo menos segundo o Globo, ser a de que existe uma equivalência moral e, portanto, um desejo de equilíbrio entre as duas grandes potências. E terceiro, a gente sabe que até isso, que seria execrável, é hipócrita. Porque, no fundo, PT e Lula escolhem um lado sim e o lado errado. Eles tomam partido da China. Então veja que absurdo. Um presidente decente teria clareza moral de identificar que são os Estados Unidos, com todos os seus defeitos, inclusive Joe Biden como presidente, que representam o mundo livre, o mundo democrático, o mundo ocidental. Falam tanto em salvar a democracia com Lula, o bajulador da China, de Cuba, da Venezuela? Pois é. E os tucanos fingiram acreditar nisso. Ver a borragia de Lula começa a incomodar aliados, diplomatas e, claro, os Estados Unidos. Quem é um pária internacional mesmo? É o Bolsonaro. Bolsonaro fazia críticas à política chinesa e era pragmático em entender que o Brasil precisava vender para a China. Tereza Cristina estava lá para isso. E o Brasil bateu recordes de exportações para a China durante o governo Bolsonaro. Só que o governo Bolsonaro tinha clareza moral de identificar que o Brasil é um país inclinado ao Ocidente. O Lula prefere o eixo do mal. E pária era o Brasil bolsonarista. Durma com um barulho desses. Se quiser. E por falar em mundo corporativo e tudo mais, fez o L, durma agora com as consequências. O Ibovespa já perdeu 15% nesse primeiro trimestre, que nem acabou ainda, né? E a única resposta dos lulistas vai ser: nós não comemos Ibovespa. Como se a perda de valor das empresas brasileiras não impactasse programas de investimento, criação de riqueza e, portanto, criação de empregos no país. Não existe país desenvolvido sem um sólido mercado de capitais. Daí a preocupação com o derretimento de bancos e de startups do mundo financeiro na crise atual vivida nos Estados Unidos e no mundo. Pois bem, vamos falar então agora da economia lulista, porque eu não acredito em alquimia. Eu não acho que é possível pegar chumbo e transformar em ouro. Mas o Lula conseguiu pegar picanha e transformar em abóbora, né? Ele conseguiu prometer picanha, chuva de picanha para seus eleitores, e eis que agora vamos ter que acreditar que a abóbora virou apenas uma picanha trans, né? Então, é tudo muito subjetivo, não temos mais ciência objetiva. Se aquela abóbora diz que é uma picanha e jura que é uma picanha, ela será daqui para frente uma picanha. Abóbora, que pelo tamanho dela a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver melão, cenoura, já dá para passar a fome de todo mundo isso aqui. Só não vai comer picanha, pelo visto. O resto tem, e não é graças ao MST. É o agronegócio tão detonado, demonizado e difamado
pela própria esquerda radical, pelos próprios lulistas. Por falar em lulista, o plano do Boulos, acatado, antes fosse atacado, né? Que diferença que faz a troca de duas letrinhas? O plano de Boulos acatado por Lula ameaça mais de 90 milhões de brasileiros que não possuem tratamento de esgoto. Mas é como eu já cansei de dizer, a esquerda quer o pobre literalmente na merda, porque assim ela consegue se oferecer como solução para todos os seus males. Não é por acaso que o Brasil está geograficamente muito dividido e o Nordeste é vermelho, enquanto que o Sul e o Sudeste, que carregam o país nas costas em termos de PIB e tem um desemprego muito menor, são antipetistas. E Lula fala muita besteira, né, como vocês já perceberam. Isso está começando a incomodar a turma da mídia, os meus pares. A Dora Kramer, né, tucana de alma, que ajudou, de certa forma, a colocar o Lula no poder ao demonizar Bolsonaro e embarcar na turma que criou a narrativa do Lula paz e amor e vamos pacificar o país e salvar a democracia. Dora Kramer dizendo que Lula fala o que dá na telha e que isso, nos governos anteriores, era motivo de crítica porque as pessoas achavam condenável, mas com Lula acham graça e não podem deixar passar. A imprensa, porque eu acho divertidíssimo, essas descobertas. Lula fala besteira. E a imprensa não deveria deixar passar. Puxa vida, Lula chegou na cena política agora, não é mesmo, Dora Kramer? Né? A gente nem sabe o que o Lula fez no verão passado. Então a imprensa tem essa mania. E aí, Lula impõe sigilo a visitas ao Alvorada. Medida ocorre após o governo do petista retirar os sigilos impostos por Jair, incluindo visitas à primeira-dama, Michele. Sempre a hipocrisia da esquerda. Lula tirou o sigilo. Nós vimos que a primeira-dama Michele Bolsonaro fez tudo dentro das regras, só recebeu visitas republicanas, recebia evangélicos, falava de coisas que interessam ao povo brasileiro, e vem lá o Lula e mete sigilo. E a imprensa não vai gritar, porque a imprensa é uma assessoria de imprensa do próprio lulismo. Mas veja, falta picanha, sobra abóbora. Bolsa derrete. Ministro da Economia prefere lacrar com movimentos raciais, enquanto que emprego tem queda depois de 10, tem alta depois de 10 quedas consecutivas. As coisas não vão bem. E vocês acham que a imprensa protegendo o Lula vai dar conta da insatisfação popular? Acho que não, né? Lula é vaiado por servidores da saúde ao relançar programa de combate à fome. A situação ocorreu durante evento em Recife, no Pernambuco. Veja que estamos falando de Nordeste, servidores públicos, e a coisa já está ficando feia assim para o Lula. Imagina se ele for num jogo do Maracanã. O que vai acontecer? É ou não é? O teste das ruas, Lula faz tempo não quer enfrentar. Ele prefere o conforto das redações dos jornais. Assinado no Brasil. Gente, notícia alvissareira. Eu sei que é muito pouco, talvez muito tarde, mas o fato é que a oposição está tentando agir. O Brasil lulista está tendo alguma oposição. E isso merece o nosso apoio, não o nosso derrotismo. Então o Flávio Dino foi convidado para esclarecer na Comissão de Justiça os atos de 8 de janeiro, o que ele fez ali, ou melhor, por que ele não fez nada, a inação dele, e Complexo do Maré sem escolta policial, o que só aconteceria com o aval dos traficantes. Além disso, o Marcel Van Hatten, que é uma voz das mais ativas da oposição, tem a coluna na Gazeta do Povo chamando atenção para o novo Mais Médicos, o programa do governo, que não pode ser apenas uma volta ao passado. E óbvio que ele está chamando atenção para não deixar que seja, porque ele sabe que é o que quer o Lula. O PT quer mandar dinheiro do pobre trabalhador brasileiro
ditador companheiro. Então, ainda não se sabe exatamente que rumos tomará mais essa volta ao passado promovida pelo Lula e o PT, mas no fundo a gente sabe sim qual é o intuito, né? Esse governo não nos tem dado a chance de esperarmos pelo melhor. Todos os dias nos preparamos para o pior e conclui Marcel, é importante que estejamos alertas aos próximos passos dados pelo Ministério da Saúde de Lula para que o passado recente de trabalho escravo imposto aos, abre aspas, médicos cubanos, mas se repita. E o Novo e o Marcel não estão apenas no discurso, o que não é apenas, é a função de um parlamentar também. Mas eles estão tomando ações concretas. O Partido Novo está querendo vedar envio de recursos para Cuba pelo programa Mais Médicos, sua nova edição. Meus caros,